O conjunto dos números inteiros, números negativos. Os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, surgiram pela necessidade de contar. As frações e os números decimais foram criados para representar certas quantidades não inteiras, muito presentes nos problemas de medidas. E os números negativos? Eles vieram para resolver situações do tipo 3 menos 5, quanto dá? Que provavelmente surgiram com o desenvolvimento do comércio e o aparecimento das dívidas dos prejuízos. No dia a dia, diversas situações envolvem números negativos. Observe alguns exemplos. Saldo bancário. Quem tem cheque especial pode gastar mais do que possui na sua conta bancária, até certo limite, e fica devendo ao banco. Uma pessoa, por exemplo, tem R$100 na conta e faz uma retirada de 120. O resultado da subtração 100 menos 120 não é um número natural. Usaremos o número negativo menos 20 para representar o saldo dessa pessoa após a retirada. Ela tinha 100, retirou 120. Então ela ficou devendo 20 ao banco, porque 100 era dela, os outros 20 ela pegou emprestado com o banco. O sinal de menos indica que ela deve R$20 ao banco. Utilizamos os números negativos em temperatura também. As temperaturas acima de 0 graus Celsius são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo de 0 graus Celsius por números negativos. Então aqui temos a figura de um termômetro, onde acima do zero temos as temperaturas positivas e abaixo do zero as temperaturas negativas. Alguns exemplos de temperaturas negativas. Numa fonte do Clima Tempo de 4 de abril de 2015. Em Berlim, nesse dia, a temperatura era de menos 1 grau. Em Chicago, menos 1. Nova York, menos 1. Montreal, menos 3. Lima era mais 20. E Paris, mais 4. As temperaturas positivas são acima de zero, as negativas abaixo de zero. Altitude e profundidade. Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar, associa-se o nível do mar à altitude zero. Altitudes acima do nível do mar são indicadas por números positivos. Profundidades abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. Saldo de gols. Também utilizamos os números negativos para representar saldos de gols. Temos aqui uma tabela, do time do Corinthians e do Avaí. Nessa tabela temos os gols marcados, os gols sofridos e o saldo de gols do Corinthians e do Avaí. No Corinthians, ele tem 50 gols marcados. É a quantidade de gols que o time marcou no campeonato. E ele tem 30 gols sofridos. É a quantidade de gols que o time sofreu no campeonato. E o saldo de gols do Corinthians vai ser 20. O que é o saldo de gols? É a diferença entre a quantidade de gols marcados e de gols sofridos. 50 menos 30, 20. Quando a quantidade de gols marcados pelo time é maior do que a quantidade de gols sofridos, o saldo é positivo, porque ele fez mais gols, marcou mais gols do que sofreu. Agora o Avaí, ele marcou 29 gols e sofreu 48. Então o seu saldo vai ser negativo. Por quê? Quando a quantidade de gols marcados pelo time é menor que a de gols sofridos, o saldo de gols é negativo, porque ele marcou 29 e sofreu 48. Então ele está perdendo por 19 gols. Então o saldo de gols dele é negativo. O conjunto dos números inteiros. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 e assim por diante, são chamados números inteiros positivos.
Já os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e assim por diante, são chamados números inteiros negativos. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Ele é formado pelo zero, e à direita do zero vamos ter os números inteiros positivos, e à esquerda do zero os números inteiros negativos. Lembrando que esse conjunto é infinito para o lado negativo e para o lado positivo. A reta numérica. Podemos representar os números inteiros em uma reta numérica, considerando o número zero como origem. Os números negativos ficam localizados à esquerda do zero e os números positivos ficam à direita do zero. A distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Observação: também podemos representar o número positivo acompanhado do símbolo mais. Assim, o número 7, por exemplo, pode ser representado por mais 7. O número mais 5 é a mesma coisa que o número 5. O número positivo ele pode vir acompanhado do símbolo de mais ou não. Vamos ver a reta numérica. Na reta numérica, o zero ele é a origem. À direita dele eu vou ter os números positivos e à esquerda eu vou ter os números negativos. Lembrando que o 1 pode ser representado como mais 1, o 2 pode ser representado como mais 2, o 3 pode ser representado como mais 3 e assim por diante. Distância de um ponto à origem na reta numérica. Considere na reta numérica o ponto A correspondente ao número menos 5 e o ponto B correspondente ao número 3, ao número mais 3. Observe a distância de cada um desses pontos à origem O, ou seja, a distância até o zero. O ponto a distância dele até o ponto O é 5 unidades, ou seja, a distância do número menos 5 ao zero é 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. A distância do ponto B até o ponto O, até a origem, é 3 unidades. Ou seja, a distância do número 3 ao número 0 é 3 unidades. 1, 2, 3. E a distância entre o ponto A e o ponto B, a distância do ponto A até o ponto B, ou seja, a distância entre o número menos 5 e o número 3 será de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será de 8 unidades. A distância entre o ponto A ao ponto B, ou seja, a distância do número menos 5 ao número mais 3 é de 8 unidades. Basta somar a distância do número menos 5 até o zero, que é 5 unidades, com a distância do zero até o número mais 3, que é 3 unidades. Módulo de um número inteiro. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância ou afastamento desse número até o zero na reta numérica. O módulo de qualquer número inteiro diferente de zero é sempre positivo. O módulo é representado por essas duas barrinhas. Exemplo: vamos descobrir o módulo de menos 4 e o módulo de mais 6. O módulo de menos 4 é 4. É a distância do número menos 4 até a origem, até o zero. Do menos 4 até o zero eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Já o módulo de mais 6 é 6. Por quê? A distância do número mais 6 até o zero é 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que o módulo de qualquer número inteiro diferente de zero é sempre um número positivo. Números inteiros opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são números que se encontram à mesma distância do zero, ou seja, eles possuem módulos iguais, mas situados em lados opostos da reta. Exemplo: aqui na reta eu tenho o número menos 3 e o número mais 3.
Esses números, eles estão em lados opostos da reta, um é negativo e o outro é positivo, porém eles possuem o mesmo módulo. O módulo de menos 3 é 3, que é a distância dele até o zero, 3 unidades. O módulo de mais 3 também é 3, que é a distância dele até o zero, até a origem. Então, os números mais 3 e menos 3, eles são números opostos simétricos, porque eles se encontram à mesma distância do zero, ou seja, possuem o mesmo módulo, porém estão situados em lados opostos da reta. Dizemos que mais 3 é o oposto ou simétrico de menos 3, e vice-versa, ou seja, podemos falar que menos 3 é o oposto ou simétrico de mais 3. Vamos agora analisar o número menos 2 e o mais 2. O módulo de menos 2 vai ser 2, que é a distância dele até o zero. O módulo de mais 2 também vai ser 2. Então, menos 2 e mais 2, eles se encontram à mesma distância do zero, ou seja, têm o mesmo módulo, porém estão situados em lados opostos da reta. Então, mais 2 e menos 2 são números opostos ou simétricos. Dizemos que mais 2 é o oposto ou simétrico de menos 2 e vice-versa. Comparação de números inteiros. Considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Exemplos. Antes de explicar o exemplo, vamos relembrar que esse símbolo aqui, ele quer dizer maior que. E esse símbolo aqui, ele quer dizer menor que. Então, maior que e menor que. Então, vamos ao exemplo. Temos a reta numérica. O 4, mais 4, ele está à direita do zero. Por isso, dizemos que mais 4 é maior do que zero, porque ele está à direita. Ou podemos falar que zero é menor que mais 4, porque o maior vai ser o que está à direita, o menor vai ser o que está à esquerda. O zero está à direita do menos 3. Por isso dizemos que o zero é maior que menos 3. O maior sempre é o da direita. Então, o zero menos 3, o da direita é o maior. Zero é maior que menos 3. Ou podemos dizer que o menos 3 é menor que o zero, porque o da esquerda é o menor e o da direita é o maior. Vamos a outro exemplo. Menos 1 está à direita de menos 4. Por isso dizemos que menos 1 é maior que menos 4, porque o da direita sempre é maior do que o número da esquerda na reta numérica. Ou podemos falar que menos 4 é menor que menos 1. Vamos ver outros exemplos aqui. O 0 e o menos 5. Vamos comparar. Qual número está à direita? O da direita é o maior e o da esquerda é o menor. O 0 ele está à direita do menos 5. Então, o da direita sempre é o maior. Então, dizemos que 0 é maior que menos 5. O 0, ele vai ser maior que qualquer número negativo. Agora, 0 e mais 5. O 0 vai estar à esquerda e o mais 5 vai estar à direita. Então, o mais 5 é maior que o 0. Como o 0 está na frente, então vamos comparar em relação ao 0. O 0 ele é menor que mais 5, porque o da direita é o maior e o da esquerda é menor, né? Então, o 0 é menor que mais 5. O 0 ele vai ser menor que qualquer número inteiro positivo. Vamos agora comparar o mais 1 e o menos 3. O mais 1 está à direita, o menos 3 está à esquerda na reta numérica. Então, sempre o da direita vai ser maior. Mais 1 vai ser maior que menos 3. Qualquer número positivo, ele vai ser maior que qualquer número negativo. Vamos comparar o mais 2 e o mais 5. O mais 2 ele vai estar
à esquerda na reta numérica e o mais 5 vai estar à direita. Então, sempre o da direita, o número da direita na reta numérica, vai ser maior do que o da esquerda. Ou podemos falar também que o da esquerda vai ser menor que o da direita. Então, o mais 2, ele é menor que o mais 5. Porque sempre o da direita é o maior e o da esquerda é o menor. Outro exemplo. Menos 1 e menos 4. O menos 1 ele vai estar à direita na reta numérica e o menos 4 vai estar à esquerda. Sempre o número da direita na reta numérica vai ser maior do que o da esquerda. Então, menos 1 é maior que menos 4. Os números negativos, quanto mais distante do zero, menor ele vai ser. Já os números positivos, quanto mais distante do zero, maior ele vai ser.